Quando você falou isso, me chamou muita atenção. Você olhando para a imagem de Nossa Senhora, sentiu vontade de rezar e voltar a Deus. Foi bem isso mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu. Vou te falar onde é que eu tava. Eu tava aqui em São Paulo. Eu tava aqui em São Paulo e eu tava num hotel, num apart hotel. Na época eu tava fazendo a minha especialização, né, no Sírio. Então eu ficava num hotelzinho. Eu tava nesse hotel e eu me lembro que no dia anterior eu tinha ido pra uma balada, uma putaria, uma coisa desgraçada mesmo, um infernal. Sim. E eu me lembro de chegar tipo umas 3 da manhã e eu precisava 3, 4 da manhã e eu precisava estar desperto no outro dia porque eu precisava ir pra aula, né? Eu tava fazendo a especialização. E tipo 7 horas da manhã eu tinha que estar lá, então eu acordava geralmente umas 6. E eu me lembro que nessa madrugada, era umas 3 para 4 horas da manhã, mais ou menos, eu cheguei nesse hotel e eu sentei num sofazinho que tinha lá e falei, cara, se eu dormir, eu não vou acordar. E aí eu comecei a sentir a minha vida uma grande desgraça. Sabe aquela ressaca moral que bate? Sim. Uma certa depressão? Não sei se você já passou por essas experiências de fazer uma coisa muito errada, de se afundar demais. Mas dá uma ressaca moral depois. Eu tive exatamente isso. Quando eu cheguei no hotel, eu me sentei num sofá e comecei a ter uma ressaca moral. Eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Que merda, que desgraça isso aqui tudo. Pra que tá aqui, né? Pra que eu tô aqui? Qual é o sentido dessa coisa toda? E aí na minha frente tinha uma imagenzinha muito parecida com essa, inclusive. Era mais ou menos desse tamanho aqui. De Nossa Senhora, mas Nossa Senhora de Fátima. Na minha frente, assim, eu parei e fiquei olhando para aquela imagem de Nossa Senhora. E a mensagem veio na minha cabeça e falou assim, reza. Eu falei, rezar o quê? 3 horas da manhã, depois de uma balada? 3, 4 horas da manhã, depois de tudo errado. Eu falei, 4 horas da manhã, o Frei Justo naquela época deveria estar começando o terço dele. Aí eu falei, o que eu vou rezar aqui agora, cara? 4 horas da manhã, olhando para a imagem de Nossa Senhora. Eu falei, eu não tenho dignidade nenhuma para rezar. Sabe? Mas pra quem já tá todo ferrado mesmo, pensei, e se eu rezasse o terço? Falei, tá bom, vou rezar. Comecei a rezar o terço, 4 horas da manhã, olhando pra imagem de Nossa Senhora num hotel aleatório de São Paulo. Comecei a rezar. E é engraçado como é que os movimentos começaram. Sabe o que acontece? Até aquele momento, eu tava só estômago, sabe assim? Era só a carne falando. Quando é só a carne falando, a consciência não pesa, porque não tem consciência, entende? Em momento nenhum. Então, assim, é óbvio que você vai se afundar progressivamente. Você não para pra pensar em nenhum momento sobre o que você tá fazendo. Você não para pra pensar nos filhos. Você não para pra pensar em Deus. Você não para pra pensar na esposa. Você não para pra pensar no seu futuro. Você não para pra pensar em nada. Você tá só tocando balde, sabe? Você tá inerte. O Ortega fala isso. Ele fala assim que é aquelas pessoas que elas estão recobertas por uma capa fantasmagórica de verdades próprias. Só que, na verdade, é só o estômago falando, né? E aí o que acontece é que, por conta desse movimento da oração e do amor da minha esposa, que minha esposa foi insistindo. Ela ficou esses 9 meses insistindo, rezando e servindo. Rezando e servindo. Porque a oração recebe, e o servir entrega, né? A oração recebe o Espírito Santo e o servir entrega esse Espírito numa bandeja de ouro pro outro, que não merece, mas precisa. Esse abastecer-se do Espírito que eu ia recebendo no servir dela... Jorge, como é que é esse servir? As pessoas às vezes me perguntam, como é que é esse servir que a sua esposa fazia? Gente, ela levava um salgado de salsicha com Monster pra mim no hospital. Ela mandava um iFood. Ela mandava uma mensagem, tô pensando em você, bom dia, você tá bem? Ou, nossa, eu tava com dores aquele dia, você precisa de alguma coisa, posso te levar um remédio, você tá se cuidando? É qualquer coisa que você faça sem o interesse. É qualquer coisa que você faça de forma desprendida, de doar-se para que o outro acenda a consciência. É só isso. E ela foi fazendo esse servir. Sabe o que começou a acontecer? A consciência começa a acender de volta. Não quer dizer que eu voltei para a consciência, não. Mas ela começa a aparecer. E a hora que ela começa a aparecer, eu começo a me questionar por que eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo. Aí é um processo, entende? É como se fosse só estômago. Sim. Daí a pouco ela vai servindo, vai aparecendo uma consciência. Vai aparecendo uma consciência, ela vai aumentando. Só que o estômago não diminui. Eu estou vivendo uma vida de vícios, perdido, né? Essa consciência cresce a ponto dela entrar em conflito com esse estômago. Aqui é onde acontece a guerra de verdade. Porque aqui em cima está sendo alimentado pelo servir e pela oração dela, e aqui embaixo está sendo alimentado pelo meu ego, pelo meu hedonismo, né? Pela minha ganância, pela minha luxúria, pela minha gula, pela minha preguiça. E aí é onde começa a verdadeira guerra, é um inferno viver essa realidade. Tão grande, mas tão grande, que eu cheguei no ápice, né? Eu tava... Eu tinha um aluno
Esse menino, ele aprendeu medicina comigo, assim, a parte de UTI, ele aprendeu comigo. Ele me idolatrava. Você é o melhor médico do mundo, você é o cara, que não sei o quê. Eu quero ser um médico como você. Era evangélico, ia se casar, vivendo um namoro santo, um namoro casto, não tinha relação sexual. E eu buzinando na cabeça dele. Como eu era o ídolo dele, né? Eu buzinava na cabeça dele. Para com esse negócio de casamento, que bobagem, que não sei o quê. Você tem que curtir a vida, ser um cara novo. Casamento é só uma desgraça, família é desnecessário. Para com isso, não sei o quê. E buzinava a cabeça dele. Buzinava, todo dia eu buzinava a cabeça dele. E chega um ponto, né? Que o convívio e tudo mais, ou seja, as más convivências corrompem, né? Os bons costumes mesmo. Pouco a pouco, né? Ele ia se alimentando deste mal que brotava em mim. Acontece que num belo dia, de madrugada, 3 horas da manhã, ele me liga. Eu tava num hotel lá em Goiânia agora. E ele me liga às 3 da manhã e me disse o seguinte: eu tive um caso com uma enfermeira, me relacionei com ela, minha noiva descobriu, terminou o nosso casamento, eu não vou me casar mais. E eu queria te falar que você foi a boca do diabo na minha vida. Maldita a hora que eu te conheci. Falou desse jeito pra mim. Cara, aquilo me pesou. Como nada até aquele momento tinha me pesado. Porque agora tinha uma consciência que já estava formulada por conta do cuidado da minha esposa. De repente foi como se uma avalanche derramasse em cima de mim. Desabou. Eu fiquei completamente surtado. Nessa época eu já tinha desenvolvido a doença que eu tenho, te falei mais cedo, né? Eu tenho espondilite. Espondilite anquilosante é um reumatismo. E ele inflama basicamente as articulações e tudo, né? E tem alguns outros efeitos também, mas sobretudo as articulações. E geralmente pela manhã é muito pior. Então a dor é quase insuportável de manhã cedo, né? Quando ele tá no ápice da crise, eu demoro 1 hora para conseguir levantar da cama de dor. Não dobra os dedos, não dobra o joelho, não dobra a coluna, não dobra. Tudo inflamado, tudo com uma dor absurda. E nesse dia, como eu não consegui dormir, e eu já estava extremamente sobrecarregado, já estava num quadro depressivo, já estava em burnout, já estava tudo errado, né? Eu já tinha mais de $500 mil de dívida no banco, porque é isso, tudo vai né, se desfazendo. Sim. Nesse dia, eu não tinha dinheiro, eu estava extremamente endividado, a minha carreira estava indo para o espaço, a minha esposa era a única coisa que eu tinha, que era uma mulher que ainda estava insistindo, e que eu rejeitava insistentemente. A minha filha, ela me parecia que eu não era um homem digno dela e que ela ia ser mais feliz se ela não me tivesse, e tem muito homem que pensa isso, tem muito homem que fala assim, é melhor eu me afastar dos filhos, porque como eu não vou ser um homem digno nunca, é melhor que eles não me vejam. É melhor que eles me rejeitem. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Como eu não tinha mais nada, eu falei, cara, tentei levantar às 6 horas da manhã, não consegui levantar. Eu tinha um comprimido de Tramal. Tramal, ele é análogo da morfina. Tomei um comprimido, não adiantou. Tomei 2 comprimidos, não adiantou. Tomei os 40 que tinha no frasco. Uns 10 comprimidos de Tramal, você consegue se matar. Não precisa mais do que isso. Eu tomei 40. Eu sabia que eu ia morrer, mas eu não queria me matar. Na verdade, eu queria aliviar aquela dor toda e aquela perda de sentido. Então eu tomei tudo aquele negócio. Deus foi muito misericordioso, porque como eu tomei demais, eu comecei a vomitar. Ele deu uma colateral muito grave no estômago. O estômago não absorveu, então eu comecei a vomitar a jato. Aí vomitava. Não me lembro o motivo disso, né? Eu simplesmente fiz isso. Eu peguei minhas coisas, desci do apartamento, 2 mochilas e saí andando a esmo em Goiânia. Andando a esmo. E aí o Ítalo me liga nesse dia. O Ítalo me ligou. Me ligou e falou, onde é que você tá? Falei, eu tô andando na rua. O Ítalo não conhece nada de Goiânia. Então assim, não tinha como, né? Enfim, falar nada. Ele falou, então só anda. Ele falava assim pra mim, só anda. Continua andando, não para. E enfia o dedo na garganta. Falei, Ítalo, minha vida acabou, eu vou morrer. Ele falou, não vai, relaxa. Ele falava assim, Deus é a esperança de tudo. A esperança não é a última que morre. Ele morreu e ressuscitou. Ele falava assim. A esperança já morreu e já ressuscitou. Ela não morre mais. Ele não vai sair daí. Deus está contigo. Não sei o quê. E falava. E eu andando. E vomitando. Uma cena muito aleatória. Até que chegou num dado momento que, mesmo eu vomitando muito, o efeito do remédio aconteceu. Então eu comecei a querer apagar. E eu sabia que se eu apagasse, a chance de eu morrer era muito grande. Porque o movimento ia ser esse. Eu ia apagar, o remédio ia continuar fazendo efeito, eu ia fazer uma depressão respiratória, ia parar de respirar e ia morrer. E eu falei, Ítalo, eu não consigo andar mais. A ideia dele era que eu passasse por um pronto-socorro, alguma coisa, só que eu não achei nada. Eu saí andando a esmo, estava perdido. Eu falei, eu não consigo andar mais, eu acho que eu vou desmaiar. Ele falou, tá, para onde você tá e me dá um ponto de referência. A Thaís tinha ligado pra ele tinha ligado pra Thaís e falou, ele tá em algum lugar, mas eu não sei te falar porque eu não sei nada de Goiânia. Ela falou, eu vou andar a esmo em Goiânia. Então ela tava andando, dispersa. E aí ele falou assim, me dá um ponto de referência. Eu falei, eu tô num posto de gasolina.
Ele falou, tá, me fala o nome do posto. Eu falei, chama Posto Siloé. Nossa. E aí, o Ítalo é muito desbocado, né? Nessa hora ele começou a gargalhar no telefone. Mas ele ria e ele xingava. Caralho, puta que pariu, que porra, que não sei o quê. Eu falei, ficou louco, né? Ele falou, Deus é muito zoeiro. Deus é muito zoeiro. Ele falava assim, Deus é muito zoeiro. E, obviamente, depois, né? Tempos depois a gente sentou pra conversar. Ele falou que nessa hora foi muito consolador pra ele. Porque ele sabia que Deus estava no comando. Ele também tinha esperança, né? Claro, ele falava comigo, mas ele tava morrendo de medo de eu morrer. Claro. Mas ele falava assim, que ele conversava comigo e rezava. Conversava comigo e rezava. E ele falou que quando eu falei pra ele que eu tava no posto Siloé, ele... vai dar tudo certo. Deus, de fato, tá com ele. E aí ele ligou pra Thaís e falou, ele tá num posto chamado Posto Siloé. Thaís tava a 100 metros do posto. Tipo assim, era impossível ela estar tão perto. Ela tava a 100 metros do posto. Foi o tempo dela chegar, ela me pegou, me pôs no carro, me levou pro hospital. Quase apaguei, quase morri. Cheguei lá, fizeram todos os procedimentos, né? Ela ligou para esse sacerdote, o padre Rafael, esse sacerdote da obra, que é um santo homem. Ele estava em Brasília, ele veio voado de Brasília para Goiânia. Eu acho que ele bilocou. Até hoje eu acho que ele bilocou, porque não tinha como ele chegar tão rápido. Eu acho que ele fez uma bilocação ali. E eu me lembro que a hora que eu abri o olho, eu cheguei a apagar totalmente. Quando eu abri o olho, ele estava parado do meu lado com uma estola roxa no pescoço. Falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou assim, você tá desperto? Eu falei, tô, padre. Ele falou, então confessa. Caraca. Falei, o negócio ficou sério mesmo agora. Então confessa. Falei, sim, senhor. Eu confessei ali na hora. E ali começa o movimento todo, né? Eu passei 2 semanas na clínica psiquiátrica, internado na clínica psiquiátrica. Thaís ficou internada junto comigo. Ela fez questão de se internar junto comigo. Não pode. Ela só conseguiu isso porque ela foi amiga dos médicos, que o Ítalo conseguiu isso, ela se internou, porque é aula masculina, né? Então tem drogado, tem alcoólatra, tem esquizofrênico, só homens disfuncionais. Ela ficou essas 2 semanas internada junto comigo, o tempo todo. Nessas 2 semanas, eu liguei para esse aluno, esse amigo meu, liguei para ele, liguei para a noiva dele, fiz minha primeira terapia de casais. Ajudei eles a se reconciliar, mostrei para eles onde é que estava o erro, onde é que eles estavam vivendo o erro, para eles não desfazerem aquele casamento, porque esse casamento era a vontade de Deus, mas o demônio estava tentando atrapalhar e eu estava sendo instrumento do diabo. Eles se casaram, a gente foi padrinho do casamento deles. Ah, que maravilha. Nós somos padrinhos do casamento deles. Estão muito bem, inclusive, até hoje. Assim, um casal maravilhoso. E depois desse dia, eu comecei a dedicar a minha vida a tentar melhorar. E eu falo isso com muita honestidade. Eu voltei para casa sem querer voltar. Eu voltei para casa triste, com raiva. Eu tinha ódio da Thaís, mas eu voltei porque eu entendi que se eu não fizesse isso, o meu destino ia ser a morte, o fim e a perda do sentido total. Então eu fiz porque tinha que ser feito. Porque tem gente que fica esperando a coisa boa acontecer. Ah, mas eu vou voltar infeliz. Vai voltar infeliz. Porque a felicidade, na verdade, não é o que você pensa. A felicidade não é alegria, não é sorriso no rosto. Não é isso, não é felicidade. Felicidade é o propósito de Deus sendo cumprido. Isso é felicidade. Ainda que você esteja com raiva, triste, chateado, magoado, o que seja. Não interessa o seu sentimento. Interessa se a vontade dele está sendo feita ou não. Eu voltei sem um pingo de vontade. Voltei odiando a minha esposa. Eu voltei para casa, eu não suportava olhar para ela. Eu não suportava encostar nela. Só que eu entendi que era isso que tinha que ser feito. Sim. Eu só obedeci. Falei, senhor, então, é assim que é para fazer? É assim que é para fazer. Então eu vou fazer. Vou fazer porque o senhor está mandando. Mas eu não quero. Eu não gosto. Eu não me vejo aqui. Mas eu vou fazer. E aí é onde tudo começou a mudar. Porque conforme a gente vai fazendo, lembra que eu falei que a consciência vai aumentando? Ela vai aumentando. E aí o estômago vai murchando. Vai murchando, vai murchando, vai murchando. E de repente, quanto mais murcho esse estômago fica, ele começa agora a ser enchido, mas enchido pela coisa ordenada, pela coisa certa. Aí você começa a gostar daquilo que você só devia. Antes eu devia amar a minha esposa. De repente eu começo a gostar de amar a minha esposa. E você vai se completando e ficando cada vez mais repleto da verdade, sabe? E aí o que antes parecia insuportável pra mim, hoje eu não consigo largar ela pra nada. Hoje tudo é minha esposa, tudo é minha mulher. Eu sou completamente louco e apaixonado por ela. E aqui, esse é o pensamento que eu gostaria que as pessoas entendessem. Sempre vai ter uma parte de nós, desculpa o palavreado, que é meio escrota. Sempre vai ter. Tem uma parte da minha esposa que me odeia. Eu sei que tem. Tem que ter, entendeu? Porque o marido dela abandonou ela. Deixou ela com a mão na frente e outra atrás. Quase destruiu com a vida dos filhos dela. Você imagina? Tem uma parte dessa mulher que me odeia. Eu sei que essa parte existe. Essa parte está aqui embaixo.
O que torna o amor dela ainda mais meritório. Porque ela tem que rejeitar esse pedaço dela todo dia que ela vai me beijar, todo dia que ela fala que me ama, todo dia que ela vai pra cama comigo, todo dia que ela cuida de mim comigo doente. Todo dia que ela faz isso, ela tem que estar rejeitando um pedaço dela. Ela tem que estar falando pra uma metade dela, falando assim, ó, fica quieta, você não manda aqui, eu vou amar o meu marido. Porque ele merece? Não. Porque ele precisa. E eu também preciso. Eu preciso do amor de Deus. E quando eu amo o meu marido, eu sinto esse amor de Deus. A gente vira canal, né? A gente fica esperando ser amado. O que a gente não entende é que quanto mais eu amo, mais sobra espaço para Deus me amar. Quanto mais eu amo, mais sobra espaço para Deus me amar. Esse é o movimento. Esse é o real movimento do Evangelho. Quanto mais eu amar alguém, mais sobra, mais dilata meu coração. Kenosis, né? Eu me esvazio. Isso. É isto. É exatamente isso. Eu preciso me esvaziar para Deus poder completar mais. E eu me esvazio de novo e Deus completa mais. Esse é o movimento que a gente precisa conseguir fazer. Foi isso que ela fez por mim, sabe? E é isso que eu queria que as pessoas conseguissem ser capazes de fazer, sabe? Por todos aqueles que estão caídos. Por todos aqueles que estão caídos. Por mais grave que sejam os erros. Por mais graves.